Vamos lá, galera. Nosso objetivo agora é falar sobre referências relativas, absolutas e mistas. Então, vamos juntos. Se eu coloco uma fórmula com igual a B5 mais F7, ao copiar essa fórmula para baixo, o que vai acontecer com a fórmula? Sempre que a gente copia, a fórmula sofre um ajuste. As referências para baixo, elas vão aumentar a linha. Para cima, diminuir a linha. Então, B5 mais F7. Se eu copiar para baixo, ó, B6 mais F8. Se eu copiar para cima, B4 mais F6. Por que elas sofrem esse ajuste? Até para resolver as fórmulas das linhas adjacentes. Vamos observar na prática como é que isso funciona. Imaginem que eu tenho aqui produtos. Aí eu tenho o valor de compra e o valor de venda. Considerando que esse valor de venda vai ter um reajuste de 40%. Como é que eu posso fazer isso? Vamos colocar produtos aqui. Red Label, Absolute, Black Label. Produtos. Olha aí. Queijo e vinho. Pronto. Valores aleatórios. Valores aleatórios. Agora eu quero o valor da venda com reajuste de 40%. Então, ó, eu vou pegar o valor da compra e vou multiplicar por 1,4. Quando eu multiplico por 1,4, eu tenho 1 inteiro mais 40%. Observem que nessa fórmula, B2 é uma referência. 1,4 é uma constante. Quando eu copiar para baixo, vai ficar como? Automaticamente vai ficar B3 vezes 1,4, B4 vezes 1,4. E assim, eu não vou precisar ter o trabalho de fazer a fórmula em cada linha. Eu posso copiar essa fórmula de várias formas. Eu posso vir aqui, pressionar o copiar, depois clicar embaixo e colar. Mas a maneira mais comum de fazer isso no Excel é através desse quadradinho no canto inferior direito, chamado alça de preenchimento. Quando a gente passa o ponteiro do mouse sobre a alça de preenchimento, ele assume o formato de uma cruz magrinha. Aí a gente pode clicar e arrastar, preenchendo as células adjacentes. Veja, automaticamente a gente colocou 40% em todos os produtos. Se eu clicar aqui, B4 vezes 1,4, B5 vezes 1,4, B6 vezes 1,4. Então, copiando para baixo, ele aumenta o número da linha. Copiando para cima, ele diminui o número da linha. Para a direita, aumenta a letra da coluna. Para a esquerda, diminui a letra da coluna. Esse é o raciocínio que a gente vai ter. E é o que a gente vai fazer para preencher esse fragmento dessa tabela. Então, vocês vão preencher comigo. Necessariamente, vocês vão preencher comigo. Não é para ficar olhando, não. É para fazer. Vamos preencher essa tabela toda. B5, B6, B7 mais F9. B4 mais F6 vai ficar B3 mais F5. Para o lado agora. Pode dar aquela pausa no vídeo e depois continuar. C5 mais G7. Porque agora aumentou a letra. C6 mais G8. C7 mais G9. Para cima. C4 mais G6. C3 mais G5. Para o lado.
Aonde era B vai virar A. A5. A5 mais E7. Observem que na mesma linha o número não muda. Na mesma linha sempre 5 e 7, 5 e 7. Desceu, A6 mais E8, A7 mais E9. A4 mais E6, A3 mais E5. Imaginem que eu quisesse continuar subindo. Eu teria aqui A2 mais E4, A1 mais E3. E se eu quisesse continuar subindo? Antes do A1, não existe célula de linha zero. Aí, galera, se eu tentar subir, ele vai mostrar um erro ref. O que é o erro ref? Indicando que aquela referência é inválida. Então, se eu coloco, por exemplo, A5 mais E7 e copio para a esquerda, não existe uma coluna antes do A. Para a direita é mole, B5 mais F7. Mas para a esquerda vai dar o quê? Ref. Todo erro no Excel tem uma tralha, um jogo da velha. Ok? Erro de referência quando uma referência é inválida. Legal. Bom, slide já todo preenchido. O que a gente vai fazer agora? Praticar questões. Em um editor de planilhas como Excel ou Calc, esse assunto é comum. Ao copiar a célula A2, que contém a fórmula igual a 1 elevado a 2, A2 contém a fórmula A1 elevado a 2, e colar na célula B2, o que acontece quando eu colo na B2? Ele aumenta uma coluna. Então, a fórmula que era A1 vai virar B1. B1 elevado a 2. B1 elevado a 2. Gabarito aí é o que, gente? Letra B de bravo. Você vai perceber que ele aumentou uma coluna, mas ele permaneceu na linha 2. Então, a linha não vai sofrer variação. E esse número 2 é uma constante. Ele não vai ser ajustado. O 2 vai ficar sendo sempre 2. Legal. Gabarito letra B de bravo. Vamos para a próxima. No Microsoft Excel, se digitarmos na célula C7 a fórmula igual a C5 mais D2 e fizermos uma cópia para a célula A10, qual será o conteúdo de A10? Bom, existem duas maneiras de fazer. Uma maneira tia Cotinha e uma maneira legal. Primeiro, a gente vai lembrar a maneira tia Cotinha só para você desenvolver um raciocínio. Depois eu venho para o meu macete. Beleza. É desenhar a tabela. A, B, C. 7, 8, 9, 10. A fórmula é C5 mais D2. Eu quero vir com ela para cá. Ela está aqui na C7, eu quero passar para A10. Então, C6 mais D3, C7 mais D4, estou descendo. C8 mais D5. Cheguei na linha. Já sei que vai ser 8 e 5, já sei a resposta. Não é? Agora, o que eu tenho que fazer? Andar para a esquerda. Quando eu andar para a esquerda, vai ficar como? B8 mais C5. Quando eu andar para a esquerda, vai ficar A8 mais B5. Gabarito, letra E. Esse é o método tia Cotinha. Eu sei fazer assim. Então, continua fazendo assim. Até você se sentir seguro e migrar para o meu macetão. Qual é o meu macetão? Vamos zerar isso aí. Pronto. A fórmula contida na célula C7 tem C5 mais D2. E eu vou copiar para A10. A10. Do C para o A andou menos 2 colunas. Do 7 para o 10 andou mais 3 linhas. Então é menos 2 colunas mais 3 linhas.
se eu percebo essa variação, é como se fosse um joguinho de batalha naval. Do C para o A andou 2 para trás. Do 7 para o 10 andou 3 para frente. Então, aonde é C, menos 2 vira A. 5 mais 3 vira 8. Onde é D, menos 2 vira B. 2 mais 3 vira 5. E assim, eu não preciso desenhar a tabela para chegar à conclusão de que a resposta é a letra E. Beleza? Então, vamos fazer muitas questões. Agora, nessa teoria, a célula A1 é o que a gente está trabalhando, a gente vai chamar de referência relativa. Agora, e quando que usa esse cifrão? Para a gente poder entender o cifrão, eu volto para o Excel. E aí eu vou criar outra planilha. Vamos criar agora uma planilha clássica. A planilha do muambeiro. O carinha foi lá para Foz do Iguaçu, deu uma esticada no Paraguai e comprou produtos lá em dólar. O dólar está 5,08. Ele trouxe a muamba, ele tem que vender a muamba. Então ele tem um valor em dólares e ele tem um valor em reais. Vamos lá. Muamba boa. Vamos pensar em muamba boa. Polo. Chuanchu. Secabi. O que mais? Tô colocando aí a muamba boa. Muamba boa. Couros. Vamos colocar aqui valores em dólares. Dólares. Polo. 50 dólares. 60 dólares. 70 dólares. 120 dólares. E 40 dólares. Como é que eu vou calcular em reais? Pensa comigo aí. Ó. Como é que eu calculo em reais? Eu vou colocar aqui igual a 50 vezes 5,08. Mas por que eu estou fazendo assim? Por que eu não faço uma fórmula simples? Eu não vou querer digitar igual a 50 vezes 5,08, porque amanhã ou depois vai mudar, né, a variação cambial, vai mudar a quantidade de dólares do polo, ele aumenta, diminui. Então, eu quero deixar assim para, se porventura eu chegar aqui e colocar uma promoção, 45 dólares, ó, ele mudou. Se o dólar for para R$4, ele mudou também. Então, eu quero poder ajustar a planilha de maneira que ela fique dinâmica. Qualquer alteração na planilha vai atualizar os resultados. Essa é a intenção. A fórmula que eu criei é B3 vezes B1. Eu posso copiar essa fórmula para baixo? Sim ou não? Fala para mim. Fala sozinho. Fala comigo. Posso copiar para baixo? Sim ou não? Eu tenho 1000 produtos. Vou ter que fazer 1000 vezes? Não. Posso copiar para baixo? Olha que droga. Porra. Copiou para baixo, perdeu todo sentido. Ó. Deu erro. Tem nada a ver. Não ficou legal. Que droga. Não ficou legal. Por que não ficou legal? Raciocina comigo. B3 vezes B1. Quando copiou para baixo, ficou B4 vezes B2. Aí deu erro, porque eu não posso multiplicar um valor por um texto. Que droga. Quando copiou para baixo, olha lá. B5 vezes B3. Perdeu completamente sentido. Poxa. Não funcionou. Vou apagar. E como é que eu vou consertar isso? Quando eu copiar para baixo, vai ter que continuar sendo B3 vezes B1, mas vai ter que ser B4 vezes B1, B5 vezes B1, B6 vezes B1. O B1 não pode variar. Para que o 1
Que o 1 é que está dando o problema. Eu vou ter que congelar o 1. Eu boto o cifrão na frente do 1. Coloquei o cifrão na frente do 1. Agora o 1 não vai sofrer variação. E a fórmula vai ser realizada perfeitamente. Observem que eu congelei apenas o 1. Por quê? O B, dentro da mesma coluna, ele não muda. Eu não preciso congelar o B. É suficiente congelar o 1. Em questão de concurso, esses termos são relevantes. Quais termos? É necessário, é possível, é suficiente. Veja, se o examinador pergunta: para a fórmula funcionar, é necessário congelar o 1? Sim, é necessário. É possível congelar o B e o 1? Sim. Se tu congelar o B, não vai ter problema nenhum. Só não é necessário. Porque é suficiente congelar o 1. Percebe? Olha lá. Necessário, suficiente, possível. É possível deixar o B congelado. Tem gente que não conhece muito bem o recurso, na dúvida, congela tudo. Pode congelar tudo? Pode. Vai funcionar do mesmo jeito. Mas não é necessário. Ok? Porque é suficiente congelar o 1. Não é suficiente congelar o B. É suficiente congelar o 1. Estou entendendo. Legal. Quando você congela uma referência, você tem... Veja, A1 é relativo. Quando você congela o cifrão A e o cifrão 1, você tem uma referência absoluta. Quando você congela só o A ou só o 1, uma está absoluta, a outra está relativa. Uma está relativa, a outra está absoluta. Aqui você tem uma mistura. Mistura a gente vai chamar de referência mista. Então, A1 é uma referência relativa. A cifrão 1 é uma referência mista. E cifrão A, cifrão 1 é uma referência absoluta. A questão do TRE do Acre, o gabarito é o quê? Letra B de Bravo. Ok? Vamos que vamos. TJ do Paraná. No programa Microsoft Excel, as fórmulas podem ser criadas por meio de referências relativas ou absolutas. Assinale a opção que apresenta o sinal a ser utilizado para que não haja alteração da fórmula nem de seu conteúdo quando ela for copiada para uma nova célula, tornando-se assim absoluta. Como é que eu faço para a fórmula ficar absoluta? Letra C de Charlie. Então, cifrão é usado para referência absoluta. Questão do CESP. No Excel, o uso de referências absolutas com auxílio do sinal de cifrão garante que uma fórmula não seja alterada quando for copiada. É um exemplo de como pode cair. Legal. Questão certa. O Excel, o uso do cifrão garante que a fórmula não vai mudar, não vai ser alterada. Certa questão. Prefeitura de São José dos Campos. Na planilha eletrônica Excel, a referência à célula acompanhada de dois símbolos de cifrão, por exemplo, cifrão F, cifrão 4, significa que, caso a fórmula seja copiada em outra célula, ela está absolutamente congelada. Não vai mudar nada. Então, a linha e a coluna acompanharão? Não. A linha acompanhará? Não. A coluna acompanhará? Não. Permanecerão fixas. Gabarito, letra D de delta. Ok? A célula F4 necessariamente será um valor monetário? Não tem nada a ver o cifrão com dinheiro. Com essa formatação de moeda. Pelo menos não na sintaxe, na fórmula. Ok? Próxima. Sobre o Microsoft Excel 2013, é possível endereçar uma célula de 3 fórmulas. 3 formas diferentes. Aí você vê como o assunto vai ficando repetitivo. Vai mudando a banca, vai mudando o concurso, o ano. Mas a teoria é a mesma. Relativa, absoluta e mista. Letra B. Tem nada de abstrato.
Então, relativa, mista e absoluta. Letra B de bravo. Vai melhorar. Vamos embora. No Excel temos na célula A1 a fórmula cifrão B3 mais B cifrão 3. Quando ele copia essa fórmula para a célula A5, por meio do Ctrl+C, Ctrl+V, a fórmula sofrerá um ajuste. Copiou e colou, a fórmula muda. Então, o que eu vou perceber? Como é que eu vou resolver isso? Cifrão B não pode variar. Está tudo com cifrão B. Cifrão 3 não pode variar. Então, onde está diferente, já está errado. Horroroso, horripilante. Agora, esse 3 aqui ele está solto. De 1 para 5 aumenta 4. Então, esse cifrão B vai virar 7. Acabou a questão, gabarito letra D. Não teve variação de coluna, vai continuar sendo B. E o cifrão 3 não muda. B7 mais B cifrão 3. Letra D de delta. Pessoal, se uma questão dessa cair na prova, os colegas de vocês, os concorrentes, vão falar que a prova estava difícil. Para os outros, isso é difícil. Agora, para a gente, fala sério. A gente vai fazer muitas questões. Você pode até achar difícil, mas depois que você fizer 20 questões, entrou no sangue. Aí você vai torcer para cair, meu filho. Porque quando você sabe uma coisa que os outros não gostam, você torce para cair. Mais uma questãozinha de certo ou errado. No Excel, o procedimento denominado referência absoluta possibilita que, ao se copiar na planilha, a fórmula de uma célula para outra, o programa ajuste automaticamente. E aí? O que você vai marcar? Você vai marcar que está horroroso. Certo? Vai marcar que está horroroso. Por quê? Porque quando a referência é absoluta, não há ajuste automático. Então a questão está errada. Quando a referência é relativa, aí sim ocorre o ajuste automático. Mas quando é a referência absoluta, não. Beleza? Então, questão errada. Só haverá adaptação se a referência for relativa. Ou no caso da mista, né, que ora congela uma coluna, ora congela uma linha e tem que avaliar. Vamos para a próxima. Agora é aquela questão para você provar para mim que está esperto. Se você acertar essa questão, eu vou ficar feliz pra caramba. Quero ver. Fala para mim, qual é a resposta dessa questão? Tempo! A fórmula igual a cifrão 11 mais A12 contida na célula 10, quando movida para a célula B10, será regravada pelo Excel como? E aí? Fala sozinho, mas fala comigo, bora! E agora? Pessoal, a resposta dessa questão é a mais fácil do mundo. É lógico que se o cifrão A e o cifrão 11 estão congelados, a alternativa A é horripilante, a B é bizarra, a C é bizarra. Aqui é 11, então 10 é horroroso. Só vai poder ficar entre a B e a D. B ou D? B ou D? Qual a resposta? Letra D de delta. Não entendi. A fórmula cifrão A, cifrão 11 mais A12, contida na célula 10, quando movida, olha lá, movida. Quando movida, não muda nada. A fórmula só muda quando ela é copiada. Então, gabarito aqui, letra D de delta. Isso vira uma baita pegadinha. Primeiro, o cara que não sabe nada, ele não tem segurança de chutar uma alternativa igual que está no enunciado.
dificilmente o cara vai chutar. Quem sabe um pouquinho vai ajustar. E quem é concurseiro vai se atentar. Movida não muda nada de ser pegadinha. Né? Moveu, não muda. Recortou e colou, não muda. Olha aí. Ó. Eu vou lá no Excel. Aí eu tenho a fórmula aqui, ó, 240, né? Eu vou pressionar lá um recortar. Essa fórmula tem B4 vezes cifrão B, cifrão 1. Eu posso colar em qualquer lugar, gente, que ele vai colar o 240. Olha aí. Se eu estivesse copiando e colando, era suficiente para mudar a fórmula. Mas quando eu recorto e colo, recortou e colou não muda. A fórmula vai ser a mesma. Não vai mudar. B4 vezes B cifrão 1. Recortei. Colei. B4 vezes B cifrão 1. Então, a fórmula ela só muda quando ela é copiada. Se ela for movida, não muda nada. Gabarito aí, letra D de delta. Ok? Galera, caem 200 questões de copiar e colar. Aí vem uma questão de recortar. Aí realmente é difícil o candidato estar preparado para aquilo. Porque ele faz 200 questões que ele tem que ajustar. Para cair uma questão que é só copiar o enunciado. Então tem que estar muito atento. Se não estiver atento, cai na pegadinha. Essa pegadinha, ela tem um caráter de exceção, né? Não aparece toda hora, não. O comum é copiar e colar. Até para fazer você pensar. O recortar e colar é que difere mesmo. Para ver se tu sabe, se tu tá atento. Embora seja uma questão muito fácil, porque é só copiar o enunciado. Não precisa pensar. Beleza? Vamos que vamos. Gabarito aí, letra D de delta. Com isso, a gente vai fechando esse bloco de referência relativa, absoluta e mista. Beleza? Até a próxima. Vamos junto. Valeu!